E aí pessoal, vamos continuar estudando trigonometria? Hoje a aula é de equações trigonométricas. Como uma equação, você vai ter que descobrir o valor de x. O que você vai usar aqui? O que a gente estudou até agora. Nós vamos usar principalmente arcos côncavos e redução ao primeiro quadrante. Então nós vamos aqui resolver essas três equações. Vai ser um exemplo de seno, uma de cosseno, uma de tangente. E você vai entender a solução de 0 a 2π, quando x está entre 0 a 2π. A primeira solução, eu vou fazer a solução na primeira volta, x entre 0 a 2π na primeira volta, e as infinitas soluções com arcos côncavos, os valores para todos os arcos côncavos. Vamos lá, então o nosso primeiro exemplo é 2 vezes seno x menos 1 igual a 0. Vamos resolver isso aí. 2 vezes seno x menos 1 igual a 0. Vai ficar 2 seno x igual menos 1 passou para o outro lado 1, e passando 2 que está multiplicando para o outro lado, seno de x igual a meio. Aqui está nosso círculo trigonométrico. O seno de x vai ser igual a meio, no meio desse raio daqui até aqui, né? Então aqui está o seno meio. Esse pedaço que eu botei em preto aqui, negrito, vale meio. Aqui o seno é meio. Onde o seno é meio? Aí nós vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Nessas duas posições, o seno é meio em π sobre 6 radiano, e aqui é antes do π, π menos θ. Quem é θ? O arco do primeiro quadrante. Então, π menos π sobre 6. 6 vezes π, 6π menos π, 5π sobre 6. Na primeira volta, que é a solução A, né? Na primeira volta, na solução A, x pode ser π sobre 6 radiano, ou x pode ser 5π sobre 6 radiano. Se ele quisesse a solução no primeiro quadrante, seria só π sobre 6. Se ele quisesse a solução no segundo quadrante, 5π sobre 6. Se ele quisesse a solução em meia volta, π sobre 6 e 5π sobre 6. Agora nós vamos ver a solução nas infinitas voltas no próximo quadro. Pode printar a tela. Então, pessoal, aqui eu tenho a solução na primeira volta. Agora eu quero a solução nas infinitas voltas. É muito simples. X é igual a π sobre 6. Para facilitar, vou botar embaixo. Ou x é igual a 5π sobre 6. Mas isso também é a solução para todos os arcos côncavos a π sobre 6 e todos os arcos côncavos a 5π sobre 6. Então, basta eu somar 2kπ, somar 2kπ e dizer que k pertencente ao conjunto dos inteiros, que eu tenho as infinitas soluções, todas as soluções para k. Quando k for igual a 0, nenhuma volta. Quando k é igual a 1, uma volta no sentido anti-horário. K igual a 2, duas voltas no sentido anti-horário. K igual a menos 1, uma volta no sentido horário. K igual a menos 2, duas voltas no sentido horário. E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Vamos fazer o segundo exemplo? Pessoal, continuando aí. Vamos resolver o 2. 3 mais... raiz de 3 mais 2 cosseno x igual a 0. Então vamos lá. 2 cosseno x é igual a raiz de 3 passou para o outro lado, menos raiz de 3. Cosseno x é igual a menos raiz de 3, o 2 passou dividindo sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2 no cosseno vai dar aqui, né? Aqui, eu vou pegar aqui, ó. Esse pedaço aqui é negativo, né? Então aqui está o cosseno menos raiz de 3 sobre 2. Vão ser esses dois arcos. Esse aqui do segundo quadrante e esse aqui. Lembrando que aqui é o π radiano. Então aqui é antes do π, é π menos θ. Aqui é depois do π, π mais θ. E θ
Θ é um arco do primeiro quadrante. Quem tem cosseno positivo aqui, ó, no primeiro quadrante? O θ. Quem tem o cosseno positivo? Aqui o cosseno seria raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, nesse pedaço, o cosseno seria raiz de 3 sobre 2. Quem tem o cosseno raiz de 3 sobre 2? Π sobre 6 radiano. Beleza? Cosseno, raiz de 3 sobre 2, π sobre 6 radiano. Então aqui vai ser π menos o arco do primeiro quadrante, que é π sobre 6, e aqui π mais o arco, que é π sobre 6. Fazendo esse cálculo, 6π, 5π sobre 6, fazendo esse cálculo, 7π sobre 6. Então a solução da letra A, que é na primeira volta, x pode ser 5π sobre 6 radiano, ou x pode ser igual a 7π sobre 6 radiano. Essas são as duas soluções na primeira volta. Se ele fizesse a solução no primeiro quadrante, não tinha solução. Solução no segundo quadrante, 5π sobre 6, no terceiro quadrante, 7π sobre 6. Solução no quarto quadrante, não tem. Se o cosseno é negativo, pessoal, o cosseno só vai ser negativo no segundo e no terceiro quadrante. Não teremos solução, nem no primeiro, nem no segundo quadrante. Beleza? Agora, olha só. A solução B. A solução B vai ser as infinitas soluções para todos os arcos côncavos. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou acrescentar em azul aqui para você o mais 2kπ. O mais 2kπ. Com K sendo o número inteiro e representando o número de voltas. Beleza? Printa a tela aí. Vamos resolver agora o número 3, pessoal. Seno x menos cosseno x igual a 0. Aqui a gente... Vou fazer aqui de uma maneira bem diferente. Vou dividir tudo pelo cosseno de x. Então, dividido pelo cosseno de x, dividido pelo cosseno de x e dividido pelo cosseno de x. Dividir toda a equação pelo cosseno de x, olha o que vai acontecer. Seno dividido pelo cosseno de x é tangente de x menos cosseno dividido pelo cosseno 1 igual a 0. Isso vai dar que a tangente de x é igual a 1. Onde a tangente de x é igual a 1? Aqui, né, pessoal? 45 graus ou π sobre 4 radiano. Né, ali? A tangente, ela vai ser igual a 1 ali e aqui, ó. A tangente, ela repete de meia e meia volta. Nós vamos ver dois tipos de solução para as infinitas soluções. Dois tipos de soluções. Olha para cá. Aqui é depois do π, então vai ser π mais θ, né? Que vai ser π mais π sobre 4, que vai dar 5π sobre 4. E lá é o π sobre 4. A tangente, eu marco nesse eixo tangente aqui, ó. Aqui está, e vou montar um quadradinho aqui. Se eu montar um quadradinho aqui é 1, aqui é raio que é 1, aqui é raio que é 1 e aqui é 1, aí você vai ver, né, que ali vai estar a tangente 1, tanto daqui quanto de lá. Então, as soluções na letra A. Na letra A eu vou ter x igual a π sobre 4 radiano, ou x igual a 5π sobre 4 radiano. Só que, pessoal, olha para cá. Na letra B, eu tenho dois tipos de solução. Vou pegar essa. X igual a π sobre 4, ou x igual a 5π sobre 4. E vou calcular os arcos côncavos de π sobre 4
é só colocar mais 2kπ. E aqui os arcos côngruos de 5π sobre 4, mais 2kπ. E claro, lembrando que K é um número inteiro, indicando o número de voltas. Positivo no sentido anti-horário, K negativo no sentido horário. Mas com uma tangente, olha o que acontece com a tangente. Aqui é π sobre 4. Quando ela dá meia volta é 5π sobre 4. E a tangente ela repete de meia e meia volta. Então eu posso escrever isso aqui de maneira diferente. Outra solução para isso aí. X igual a π sobre 4 mais meia volta. Se 2kπ é uma volta, meia volta é kπ, sendo K um número inteiro. Pessoal, é a mesma coisa. Quando eu somo K igual a 1, sei lá, uma meia volta. Aqui K é o número de voltas, aqui K é o número de meia voltas. K igual a 1 vai ser π sobre 4 mais π aqui, ó. π sobre 4 mais π. Toda vez que eu der meia volta, eu paro aqui. Eu tenho as infinitas soluções, né? Igual em cima, só que de meia e meia volta. Duas maneiras de representar a mesma solução. Isso vale para a tangente sempre. Sempre você consegue escrever desse jeito e desse a tangente, porque a tangente repete de meia e meia volta. Quando você estuda a função trigonométrica, você vai ver que o período da função seno é 2π, o período da função cosseno é 2π e o período da função tangente é π. Beleza? Pode printar a tela. Pessoal, agora que eu expliquei um exemplo de cada um, de equação seno, equação cosseno, equação tangente, você vai clicar no botão de pausa e vai tentar resolver os exercícios que você vai baixar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Tenta aí. E aí, conseguiu? Então olha só, pessoal. O seno ao quadrado de x menos 1/4 é igual a 0. Então, o seno de x ao quadrado, né, é igual a menos 1/4, passou para o outro lado 1/4. O seno de x é igual, esse ao quadrado, quando eu passar para lá, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1/4. Então, o seno de x vai ser igual a mais ou menos meio. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4, 2. Então, o seno pode ser mais meio ou menos meio. O seno mais meio está aqui, ó. E o seno menos meio está aqui. Pessoal, ele só quer nesse a solução na primeira volta. No exercício, ele diz que x está entre 0 e 2π. Ou seja, primeira volta. Ele quer a solução apenas na primeira volta. Então, aqui, ó, meio e menos meio. São essas 4 possibilidades. O seno é meio, no θ, né? O θ vai ser π sobre 6 radiano. Aqui é o π, lembrando que aqui é o π e aqui o 2π. Então aqui a redução do segundo para o primeiro é antes do π, π menos θ. Aqui é depois do π, redução do terceiro para o primeiro. Vai ser π mais θ, depois do π. E aqui é antes do 2π. Então vai ser 2π menos θ. Quem é o nosso θ? O nosso θ é o π sobre 6. O nosso θ é o arco do primeiro quadrante, π sobre 6 radiano. Fazendo esse cálculo aqui, ó, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 12 menos 1, 11π sobre 6. Essas são as 4
4 soluções daqui. Para facilitar, eu não vou botar x igual ou vou botar aqui conjunto de solução igual. Na primeira volta eu vou ter π sobre 6 radiano, 5π sobre 6 radiano, 7π sobre 6 radiano e 11π sobre 6 radiano. Eu tenho 4 soluções na primeira volta. Se eu quisesse infinito, seria só somar 2kπ a cada um deles e botar k pertencente ao número dos setores. Vamos lá? Printa a tela. Pessoal, no exercício 36, ele quer também a solução na primeira volta. X está entre 0 e 2π. É o seguinte, 2 vezes cosseno de 2x menos 1 igual a 0. Cuidado, ele quer o cosseno de 2x, a gente tem que calcular x. Então vamos lá. Vai ficar 2 cosseno de 2x igual a menos 1, passou para o outro lado, mais 1. O cosseno de 2x é igual a meio. Então, o cosseno vai ser igual a meio. Aqui, eu vou ter cosseno meio em 2 posições. No primeiro quadrante, cosseno meio é π sobre 3 radiano. E no quarto quadrante, o cosseno meio, esse pedacinho aqui mede meio, ó, daqui até aqui é meio. E aqui é, antes do 2π, é 2π menos θ. 6π menos 5π sobre 3. Então, esses dois têm o cosseno igual a meio. Então, olha só, é o 2x, pessoal. É o 2x. Então, ele quer a solução na primeira volta. Então, 2x pode ser igual a π sobre 3 e 2x pode ser igual a 5π sobre 3. Beleza? Se fosse as infinitas soluções, eu ia somar mais 2kπ mais 2kπ. Então olha para cá, pessoal. Ele disse que x, ele não disse que 2x estava entre 0 e 2π. Disse x, então tem que analisar isso aqui. Quando eu passo 2 dividindo aqui, quando eu passo 2 dividindo, o 2 vai dividir tudo. Então o 2 vai dividir aqui e vai dividir aqui. O 2 vai dividir aqui e o 2 vai dividir aqui. Para facilitar o cálculo, vou botar x é igual a π sobre 3. Dividir o 2 vem aqui, ó, 2 vezes 3 é π sobre 6. Mas, e o 2 dividindo 2kπ, 2 corta com 2, mais kπ. E aqui também, o 2 passou para cá dividindo, então vai ser x igual a 5π sobre 6, mais o 2 dividiu, 2kπ dividido por 2 vai dar kπ. Então essa é a solução, mas eu quero que x esteja entre 0 e 2π, beleza? X, eu quero que esteja entre 0 e 2π. Printa a tela que eu vou explicar na próxima tela. Então, pessoal, vamos lá. X é igual a π sobre 6 mais kπ, ou x é igual a 5π sobre 6 mais kπ. Então, pegando k igual a 0, quando eu pego k igual a 0, eu vou ter x igual a π sobre 6, ou x igual a 5π sobre 6. Quando eu pego k igual a 1, x é igual a π sobre 6 mais 1π, vai dar 6π, 7π sobre 6, ou x igual a 6π vezes π, porque k é igual a 1, vai dar 11π sobre 6. K igual a 1. Beleza?
K igual a 2. Aqui vai ser 2π, 12π mais π, 13π. 13π sobre 6. E aqui 2π, 12π, 17π sobre 6. Então, pessoal, x tem que estar entre 0 e 2π. Beleza? Então, olha só. 7π sobre 6 é menor que 2π. Para ser 2π teria que ser 12π sobre 6. 12π sobre 6 seria 2π. Então aqui é menor, aqui é menor, aqui é menor, aqui é menor. 13π sobre 6 já é maior que 2π sobre 6, não serve. E 17π sobre 6 já é maior que 2π sobre 6. E não serve. E se você analisar, isso só acontece porque é o cosseno de 2x. Então, o cosseno de 2x, a solução era cosseno de 2x igual a meio. Então, esse 2x, um exemplo aqui, vai ser 7π sobre 6. 7π sobre 6. O 2x vai ser 2 vezes 7π sobre 6. O 2x vai ser igual a 2 vezes 7π sobre 6. Se você cortar isso aqui, dá 3. 7π sobre 3 é maior que 2π. Né? Mas não é 2x que a gente quer o x. Então, esse valor aqui vai ser multiplicado por 2. Beleza? Então, a solução seria 7π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Pode printar a tela. Pessoal, 37. Seno ao quadrado de x menos seno x igual a 0. Vou botar o seno de x em evidência. Seno de x em evidência que multiplica seno x menos 1 igual a 0. Então, botei o seno em evidência, seno x vezes seno x menos 1 igual a 0. Eu tenho um produto que é igual a 0. Ou o seno x é igual a 0, ou o seno de x menos 1 igual a 0. Aqui está feito. Aqui, o seno de x igual a menos 1 passou para o outro lado. 1. Onde o seno é 0? O seno é 0 aqui, pessoal. Ou aqui. Aqui o seno vai ser, vou marcar aqui, o seno aqui é 0. Então vou botar x igual a 0. Como aqui é meia volta, vou botar x igual a 0 mais κπ. Porque ele não quer na primeira volta, ele quer as infinitas soluções. Então, 0 mais κπ. K igual a 1, meia volta. Então o seno vai ser 0 de meia volta. E seno é igual a 1 aqui. O seno é igual a 1 aqui, 90 graus ou π sobre 2 radiano. Aqui o seno é isso tudo aqui, 1. E aqui o seno é 0. Então aqui, x vai ser igual a π sobre 2, mais o seno vai ser 1 só ali, pessoal. Então, mais 2kπ. Então você vai ver que essa opção está na letra A. X igual a kπ, que é 0 mais 2kπ, ou x igual a π sobre 2 mais 2kπ com k pertencente aos números inteiros. Pode marcar a letra A. Beleza? E aí, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima aula, se Deus quiser. Continue estudando.